Bora voltar para o básico. Às vezes a gente complica o que é simples. Acha que fé tem que vir com um discurso rebuscado, teologia avançada, 7 passos e um manual. Mas aí você olha para a criança. Ela não analisa, não pondera, não pede prova. Ela simplesmente confia. É essa fé simples que move o céu. E em algum momento do caminho, entre a primeira vez que você ouviu sobre Deus e hoje, algo foi complicando o que era simples. A religião foi adicionando camadas, a doutrina foi adicionando regras, a dor foi adicionando dúvidas, e a fé que um dia foi natural, como respirar, virou algo que precisa ser conquistado com esforço. Essa série começa aqui, no básico, porque você não ativa o que você não entende, e você não entende o que foi distorcido pelo caminho. Bora reaprender juntos. Deixa eu te perguntar algo honesto. Quando foi a última vez que você confiou em Deus como uma criança confia, sem calcular o risco, sem pedir garantia, sem esperar entender antes de obedecer? Porque tem gente que cresceu na fé e perdeu exatamente isso no processo. Aprendeu tanto sobre Deus que esqueceu como é simplesmente estar com Ele. Acumulou tanto conhecimento bíblico que a fé virou intelectual e perdeu a dimensão do coração. E tem quem nunca teve essa fé simples. Chegou para o Evangelho já adulto e aprendeu fé de forma analítica desde o início, sempre processando, sempre questionando, sempre precisando entender antes de crer. Os dois precisam da mesma coisa, reaprender, porque fé ativada não começa com mais conhecimento, começa com menos complicação. Mateus 18, versículo 3. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus não disse isso para crianças. Disse para adultos que já tinham um sistema de crença formado, que já sabiam de Deus, que já tinham posição religiosa estabelecida. E disse: voltem, tornem-se como crianças. A palavra grega para converter aqui é strepó, que significa virar, inverter, mudar completamente de direção. Não é ajuste, é inversão, é desfazer o caminho da complicação e voltar para a simplicidade que estava no começo. E Marcos 10, 15 reforça com autoridade: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Receber como criança, não entender como teólogo, não analisar como filósofo. Receber como criança, com as mãos abertas e o coração sem reserva. E Hebreus 11, ancora o fundamento. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza sem ver, prova sem evidência natural. É exatamente o que uma criança faz quando confia, sem precisar de explicação completa antes de ir. Deixa eu conectar isso com o que você está vivendo. Espiritualmente, fé simples não é fé ingênua. Tem gente que confunde os dois. Fé ingênua ignora a realidade. Fé simples age apesar dela. Abraão sabia que tinha 100 anos. Sabia que Sara era estéril. Não ignorou a realidade. Escolheu confiar na palavra de Deus acima do que a realidade dizia. Isso não é ingenuidade. É a forma mais corajosa de fé que existe. Na saúde mental, a psicologia chama de hipervigilância cognitiva, o estado de quem analisa tudo antes de agir. É um mecanismo de proteção que o cérebro desenvolve depois de dor, traição ou frustração. E dentro da espiritualidade, esse mecanismo contamina a fé. A pessoa começa a analisar Deus da mesma forma que analisa as pessoas que a decepcionaram. E aí, a fé vira cálculo. E cálculo não move montanha. Reaprender a confiar é cura espiritual e saúde mental ao mesmo tempo. No propósito, a maioria das pessoas está esperando entender o chamado completo antes de dar o primeiro passo. Está esperando o manual antes de sair. Mas chamado de Deus quase nunca vem com manual. Vem com um passo. E o próximo passo só aparece depois que você deu o primeiro. Fé simples é o que permite dar o primeiro passo sem ter o mapa completo. 3 práticas concretas essa semana. 1. Identifica onde você complicou o que era simples na sua fé. Uma área onde você parou de confiar e começou a calcular. Nomeia. 2. Volta para o básico nessa área. Não mais análise. Uma decisão simples de confiar. Uma ação pequena que demonstra fé sem garantia de resultado. 3.
Passa tempo com Deus sem agenda, sem lista de pedido, sem protocolo, só presença, como criança que não precisa de pauta para estar com o Pai. Essa é a primeira parada de uma série de 43 capítulos. E eu escolhi começar aqui, no mais simples, porque tudo que vem depois depende disso. Fé que será testada no deserto, ativada no risco, exercitada no sobrenatural e sustentada na maturidade. Toda ela começa aqui, no simples, no confiar sem calcular, no receber sem reserva, no ir sem mapa completo, porque você não ativa a fé complexa sem ter alicerce simples, e o alicerce mais sólido que existe é o de uma criança que olha para o pai e diz: eu confio. Então, antes de ir para o próximo episódio, eu te faço um convite. Para, respira e pergunta a Deus: onde eu compliquei o que era simples e o que eu preciso soltar para voltar a confiar como criança? Deixa ele responder, porque essa série não começa no episódio 1, começa nessa resposta. Continue batendo na porta do céu. Te vejo no próximo fronte.